Bem, guys, what's going on? Robert for International Postal Research. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente. Estamos aqui de volta na íntegra, trazendo informações para vocês. Duas coisas importantes. Bom, no site do Trust, aí agora no YouTube, você pode acompanhar as lives que vai começar durante essa semana. A gente está aí passando alguns vídeos também, propriamente dito, por causa daquilo que nós tivemos aí referente ao strike lá do governo Piñera do Chile. A gente já explicou para vocês, a gente está ainda na expectativa de que as coisas resolvam o mais rápido possível. Então, vocês podem entrar no YouTube aí, ó, só coloca Trust, vai ficar aqui embaixo, Revolution, você entra lá, vai ter uma bolinha preta escrito Trust, ali você vai assistir as lives e a gente vai estar mostrando para vocês as lives soon as possible, mais rápido possível, para você que está acompanhando a gente. Legal, então? Bom, outra coisa importante, você que está acompanhando a gente aí pela internet, agora a gente vai falar sobre coisas importantes que está sendo acompanhada daqui e nós estamos levando para você aí no Brasil. Bom, o MIT, o que é o MIT? Vou dar uma dica para você. O Almirante Otto estudou no MIT aqui em Boston, não onde eu estou, lá próximo a Nova York. Boston é Massachusetts. O que é o MIT? Massachusetts Instituto Tecnológico. Então, esse instituto, ele está aí falando sobre a caminhada do governo brasileiro, principalmente o governo Jair Bolsonaro, esse governo proto-fascista aí, referente a o quê? Uma publicação chamada de técnico autoritarismo. Então, nós vamos vestir agora nosso boné velho de guerra para que a gente possa dar continuidade aí no nosso trabalho. Ou seja, são compartilhamentos de dados do cidadão para controle da população. Bom, o que isso significa? Então, o governo federal está aí criando um controle autoritário no país que poderá usar dados digitais do cidadão para esse fim. Então, o que isso vai acontecer? Então, você vai abrir aí, propriamente dito, algumas partes importantes, principalmente de dados, para que o governo possa te sacar. Ou seja, se você for analisar esse técnico autoritarismo, ele vai consolidar bases de dados a partir do próximo ano, tentando incapacitar e trazer armazenamentos de dados, de informação, possibilitando não só a internet, mas principalmente o governo hackear tudo aquilo que você fala, que você faz e que você realmente pretende fazer. Então, ontem eu fiz um vídeo e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. E lá no site do International Postal Research você pode ver lá uma capa, lá, um encarte, falando sobre a esquerda, mas não a esquerda partidária, a esquerda na mídia alternativa. Enquanto eu não estou falando nós temos uma proposta, mas enquanto esses blogs aí no Brasil, esses canais, eu sei que tem muita gente séria, gente, não me leve a mal, mas a gente tem que fazer autocrítica, tiverem pensando no glamour, em vender a imagem, entendeu? Em criar algo sem pluralidade, porque a gente sabe muito bem que muitas dessas pessoas vieram do Main Street. Vocês sabem muito bem disso. Pessoas que vieram de outro jornal estão com o mesmo fisiologismo, muitas das vezes na expectativa de crescer. Ou seja, enquanto tiver assim, a gente vai perder espaço. Por quê? O espaço é dado para todos liberadamente. Hoje você pode gravar qualquer coisa aí, entendeu? Colocar na internet e você iniciou seu canal. E você recebe em dólar. A preocupação muito grande é porque a maioria dessa juventude, de pessoas que tem conteúdo aí, tem gente que tem conteúdo aí fantástico, não tô aqui para fazer, entendeu? Discriminar ninguém, mas enquanto essas pessoas estiverem pensando somente no seu próprio umbigo, felizmente assim a gente sabe como que é nosso povo, as coisas não vão acontecer. E eu fico triste por saber disso, que as pessoas só querem saber de gerar lucros. As pessoas não querem saber de ajudar outras pessoas. É triste. E nós que estamos aí, com um plano de governo, com pautas sobre todos os aspectos
de tudo aquilo que nós viemos caminhando, para poder ajudar as pessoas a construírem uma consciência crítica, uma consciência política e ajudar o país a avançar, a gente vê que muita gente joga um balde de água fria. Então, ou seja, esse processo que eu estou falando para de controle, ele vai nascer já nasceu, a partir de um conhecimento dos dados das pessoas, para prover e prever o que eles farão. E vai dar a possibilidade do Estado, para que o Estado possa não permitir que as pessoas façam aquilo que o Estado acha que elas não devem fazer. Então, quem está falando isso? Eu estou levando essa mensagem para vocês, para o mundo e para o Brasil propriamente dito. Mas o MIT, Massachusetts Institute Technological, daqui da Universidade de Harvard, que está falando sobre isso. Ou seja, esse é um controle. Então, o Brasil tem um legado mediante as governanças de dados. A gente sabe muito bem disso porque a gente trabalha com praticamente isso. Nós sabemos como funcionamos e como funciona a internet. Foi criada aqui nessa terra. E como funcionam os algoritmos. Você pode ver que muitas das vezes o nosso vídeo não é alcançado. Muita gente pergunta, você sumiu? Você parou de fazer a live? Por enquanto, por causa de tudo isso que está acontecendo. Mas por um outro lado, você que está aí, você precisa analisar e ajudar a gente, não só nós, a você também ajudar outras pessoas, você que acredita nesse trabalho, as pessoas estarem alerta das coisas que virão. Então, o que eu quero mostrar para você? Existem instituições que estão trabalhando para isso. Então, a vontade de alguns integrantes do governo federal de apresentar não só uma sociedade de autoritarismo, onde o controle maior do Estado sobre as atividades individuais vão ser, sobretudo, controladas e determinadas por pessoas que têm ideologias e movimentos de pensamentos diferentes do que o governo tem. Então nós já vimos aí um marco que foi colocado aí pelo ministro da Justiça, que foi feito, claro, aí eu concordo, anteriormente a ele, na época do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro gostou de mexer com a tecnologia norte-americana. Então, ele embasou tudo isso. Então, o governo, como qualquer outro, no caso do Brasil, está tentando se manter no máximo tempo possível no poder para poder desvincular, ou seja, fazer esse controle para poder favorecer essa ordem social em cima dos nossos cidadãos brasileiros. Então, essa é a evidência. Então, o Instituto também ressalta que existem regras para impedir esse processo. E se nós se unirmos, claro, de forma coerente, nós iremos realmente crescer nosso espaço progressista e conseguir acabar. É uma das coisas que tem que ser destruída no Brasil. Definitivamente. Tem que atacar o mal pela raiz, no target perfeito, que é a mídia corporativista no Brasil, que ela entorpece a cabeça do nosso povo como um todo. É através da mídia, e da mídia alternativa, e da mídia convencional, corporativista, do Main Street, que não tem pluralidade, que interpreta da sua forma, ela que intoxica, ela que traz todos os dias, todos os minutos, a forma de modular sua mente. Daqui a pouco ela fala uma coisa, outro canal fala outro, e ela consegue fazer você criar empatia de mim e de qualquer pessoa próxima a você e principalmente alguém da sua família. Porque as pessoas perderam a identidade no Brasil. A gente não consegue criar um álibi para poder sobressair. Vou dar um exemplo para vocês. Colocaram na mente do brasileiro que toda pessoa da esquerda é comunista, que a esquerda é esquerdopata, que tudo que é vermelho nunca será vermelho. Deu para entender onde eu quero chegar? Então, só para a gente ressaltar. Então, esse dossiê antifascista aí, que foi também aí cobrado, aí, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, determinou o Ministério da Justiça a suspensão imediata desse produto, né, dessa produção do chamado dossiê antifascista. A gente vai estar falando aí o que significa antifascista e fascista
mais adiante nos próximos blocos. Então, isso é realmente importante você entender. Nós estamos vivendo uma sociedade com choro control. O Google aqui, eu canso de falar, há 8 anos está fazendo um mapeamento da raça humana todinho. Quem que é dono do YouTube? O Google. Da raça humana toda, porque os caras sabem. Então, tudo que está acontecendo já foi previsto lá atrás. Então, todas essas informações aí, não só de jornalista como a gente, de cientista política como nós, contra servidores, foram levantadas informações de pessoas aí, de escolas políticas, mais ou menos quase 500, 600 pessoas. Então, o próprio filho do Jair Bolsonaro também entregou para a base de Washington, que está no Brasil, essas embaixadas que ficam no país, são as embaixadas que negociam em cima do balcão as negociatas de traidores da pátria. Então, o que está acontecendo é que o governo, numa ideia de governo, está tentando impor um processo de autocontrole na sociedade, e nós precisamos lembrar que existem leis estabelecidas anteriormente no governo, que exigem sobre esse processo, e há uma grande diferença entre o desejo de execução de controles da lei estabelecida. E para que isso ocorra, sociedade, nós como um todo, precisamos bater de frente contra esse tipo de controle. Então, porque o que vem a me entender, o governo teria que suprir primeiro essas leis para poder estabelecer mudanças. Só que aí a gente sabe que esse governo proto-fascista tem as leis, a ordem, o poder instituinte de uma forma imperialista congruente na pauta da mão, ele pode mudar a qualquer hora. E isso é fundamental você entender, porque tudo isso que nós estamos realmente vendo é um próprio fascismo com autoritarismo em cima de uma sociedade que realmente está aí preocupada mais em viver, aliás, em morrer, do que viver. Outra coisa importante, tudo isso faz a gente pensar e fazer uma alta análise de tudo isso que está acontecendo. Hoje o presidente Jair Bolsonaro criticou um jornalista aí da emissora da Globo, e depois de o jornalista ter feito realmente a pergunta, né, falando que se o Queiroz teria depositado 21 cheques totalizando R$72 mil entre 2011 e 2018 na conta da sua esposa, o que ele achava disso? Ele falou, meu, dá vontade de encher sua boca de porrada. Então, daqui para frente, ou você engole seco, ou daqui para frente você vai controlar, aliás, você vai continuar sendo aí submissa a tudo, porque infelizmente nosso povo brasileiro, muitas das vezes aceita tudo de cabeça baixa. Por quê? Por causa dessa passividade fraternal. Então, para terminar, vou fazer um lembrete para você. Muita gente pergunta para nós, Robert, como é que vocês vão fazer? O povo tá aí, como é que vocês vão fazer revolução? Como é que vocês vão criar? O que é isso? O povo não sei o quê? Como é que eu faço? O que diz? Gente, a revolução, o ponto de partida somos nós. Eu canso de falar isso. Nós temos que ser as pessoas que influenciam, não deixar ser influenciado. O mais importante disso tudo, que você tem que entender, que não é o povão que vai sair aí, que nem saiu aquele pessoal de semana retrasada do MST e a polícia foi lá. Se a polícia tá vindo contra você, você tem duas opções, ou você fica ou você corre. Tá errado isso. Tá errado. O processo evolucionário vai ser feito com pessoas normais que não sabem o que está acontecendo. Se eu vou para a guerra, eu vou preparado. Vou com a minha armadura, enfim, vou com minhas armas, com o meu goggles, enfim, preparado com rádio, munição, fuzil, faca, tudo isso, você vai preparado. Para você ir para um processo evolucionário, manifestação, qualquer tipo de coisa, sabendo que a polícia está te esperando lá do outro lado, você não vai dar sopa. Você tem que, ou você vai para o confronto, ou você desiste da ideia. Acho que já deu para resumir, praticamente. Processo evolucionário, novamente, para vocês que têm dúvida, assiste as lives lá no Church, que a gente vai falar muito sobre isso. E os vídeos lá também vai ser direcionado a isso. Não vai ser feito pelo povão, que muitas das vezes agora está assistindo o jogo, vendo a derrota do time que perdeu aí na Europa, que não vou entrar em detalhe, lá a França está pegando fogo por causa da perca, pra você ver como que é, né? Só no Brasil o fanatismo. Então, ou está assistindo alguma coisa aí,
ou o Domingão, que já acabou, o Fantástico, que já acabou. Mas o mais importante é que vai ser feita para aquelas pessoas que têm a consciência. E aquelas pessoas que têm a consciência, ela vai preparada para poder fazer aquilo que muitas das vezes você que deveria estar fazendo. Não é uma autocrítica. Segundo, para terminar, enquanto nós não destruímos a imprensa, a mídia corporativista no Brasil, a mídia, o Main Street, a gente vai continuar sendo bode expiatório. Não estou falando nós. Terceiro, para finalizar, enquanto a esquerda, a mídia da esquerda estiver pensando em atacar outros canais para poder gerar complexo de guerrinha, para poder generalizar, como o Duplo Expresso, enfim, outros canal, Reu e não sei do que, blá blá blá, a gente não tá aí para isso. A gente não tá isso. A gente ajudou muito isso aí no Brasil e a gente está cortando porque a gente sabe muito bem que nós temos uma proposta. Nós temos algo para pôr em cima da mesa, coisa que a esquerda não tem. Então, quando essa mídia alternativa que defende a esquerda continuar, entendeu? Pensando em fazer showzinho, de trazer pessoas que tem para fazer live. Eu tô rasgando o verbo, gente. I don't give, you know what I'm saying? Entendeu? Eu tô falando a realidade. Para poder, porque tem pessoas que têm milhões e milhares e pessoas que estão aí crescendo com o canal, e as pessoas já mudam. Tem pessoas que estão vendendo livro, estão vendendo curso, não tiro direito de ninguém. É um marketing, é um merchandise, you know what I'm saying? Cada um. Mas enquanto tiver, entendeu? Dessa forma, a gente vai continuar vivendo só de narrativa, entendeu? Que nem os grupos de WhatsApp que tem aí. É um atacando o outro, um falando mal, porque eles não estão preocupados em lutar por uma causa justa. É o que nós temos, uma proposta, uma ideia, um plano. Eles estão preocupados em lutar por representatividade. Pense nisso, analise. A resposta única e exclusivamente em nossas mãos. Legal, então, Robert for International Post Research. A gente vê no próximo vídeo. Esqueça de ir lá no Trust. Até mais.